Bom dia, dia bom. Simbora, galera, vamos se conectar com o autismo. Senhor, entramos na tua presença, Pai, para te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigado, Jesus, pela casa abençoada. Obrigado, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, pela noite de sono abençoada. Obrigado, Jesus, pela fartura, pela prosperidade. Obrigada, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes, por nos amar. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos nos concedidas. Obrigado, Jesus, pelo meu canal monetizado. Obrigado, Jesus, por conquistar as horas no meu canal. Obrigada, Jesus, pelas bênçãos recebidas hoje. Obrigado, Jesus, pelas vendas realizadas com sucesso. Obrigado, Jesus, pelo trabalho, pela escola. Obrigada, Jesus, pela ida e pela vinda. Obrigada, Jesus, por nos abençoar nos mínimos detalhes. Obrigada, Jesus, por realizar os nossos sonhos. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, por mais um dia abençoado que o Senhor nos proporciona hoje. Obrigada, Jesus, pelos seus feitos em nossas vidas. Obrigado pelas mãos abençoadas. Obrigada, Jesus, por onde colocar a planta dos meus pés abençoado. Obrigada, Jesus, por nos abençoar em todas as áreas de nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela fortuna, pela prosperidade, pela saúde, pelo amor, pela paz, pela alegria, pelo dinheiro ganho inesperado, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado por nos conceder, nos proporcionar momentos inesquecíveis. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado pelas pessoas boas que colocam nossos caminhos. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me prejudicar, mas orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou do meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá o que é meu, da minha parte que me cabe. Da herança fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus, só a ti toda honra e toda glória, ó Pai. Eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo os meus feitos em tuas mãos, Senhor. Entrego todos os meus caminhos nas tuas mãos. Eu te aceito como meu único Salvador, meu Pai. E vamos à palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos de Jeremias 18. O ser humano é livre. O Altíssimo não age com as pessoas de modo arbitrário, mas segundo o seu caráter justo e reto, mesmo sendo soberano, Deus respeita a escolha de cada ser humano. Contudo, da conduta das pessoas, ele também fica livre para abençoar ou corrigir, favorecer ou desfavorecer. Isto é, uma pessoa age segundo o próprio querer e ignora a repreensão divina, colherá os frutos das suas mãos e ações. Mas se ela voltar atrás e se arrepender da sua má atitude, Deus também mudará seus planos em relação a ela
e lhe dará uma nova oportunidade de mudança e progresso. Jeremias esperava que a nação se corrigisse, a fim de não ser julgada por Deus. Mas ela decidiu seguir na dureza do próprio coração. A prova de que Todo-Poderoso estava disposto a perdoar e reconsiderar o seu julgamento era o constante alerta que ele estava por meio de Jeremias. O desejo maior do Altíssimo era desviar a sua ira e poder se compadecer do seu povo. Mas para fazer isso, ele esperava o arrependimento por parte da nação. Isso significa que não existe destino traçado ou propósito inalterável na vida. Aqueles que compreendem que Deus corresponde às atitudes humanas entendam a importância da obediência. Ainda que o empenhasse o máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio, mas se esse vaso danificado ainda estivesse com barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado. Com essa ilustração, somente a do cinto linho aparecido. Deus diz que o seu povo estava estragado, no entanto, ele se mostrava disposto a começar o trabalho novamente. Dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido criado, um vaso de honra para ele. Contudo, o orgulho e a falta de arrependimento impedia que Deus moldasse a nação. Aqueles que, porém, experimentam a salvação do olheiro. O Senhor Jesus, depois passam a ignorar o seu trabalho, se perde. Isso significa que reluta para não ser moldado pela palavra de Deus, rejeita o processo de transformação estabelecido por ele. Isso é destinado à ruína. Pois é, quem tem orgulho no coração e que não se arrepende dos seus pecados e que não reconhece o Senhor como seu único Salvador, não adianta lutar, que vai viver sempre na ruína. A pessoa tem que ter primeiramente Deus, tem que se arrepender dos nossos pecados. Se eu fui falho com as pessoas, que eu tenha pedido perdão, que eu tenha misericórdia das pessoas, que eu venha ser um bom coração, um coração igual de uma criança. Se arrepender dos meus pecados e aceitar o Senhor como o Senhor Jesus. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo, da face da terra. Mas se você se arrepender dos seus pecados, a partir de hoje, e buscar todos os dias a presença do Senhor e louvar de todo o seu coração, mas é de coração, porque Deus sabe quando a pessoa age de coração e quando é só uma face. Deus perdoa todos os seus pecados, você volta a estaca zero e Ele te dá uma nova vida, Ele te dá uma vida de abundância, de prosperidade, de fartura. Mas a pessoa que vive com orgulho, com mágoa no coração, que não perdoa, que tem tristeza, que as coisas erradas, fica fazendo as coisas erradas, desejando o que é do próximo, se prostituindo, fazendo coisas que não deve, perde todas essas maravilhas do Senhor, todas as bênçãos. Você luta e não cresce na vida, porque você tem coisas ruins com você. Então, para você prosperar, para você ter uma vida abundante, você primeiro tem que pedir perdão para Deus de todos os seus erros, de todos os seus pecados e aceitar o Senhor como seu único Salvador, ser uma nova criatura, ir à igreja, louvar ao Senhor, buscar o Senhor, parar de falar coisas errantes, parar de ir buscar pela presença de Deus, ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser um bom filho, ser uma boa pessoa em todos os sentidos, andar nos caminhos certos. As tentações vão vir, você se desviar delas. E assim você vai vencendo, porque quando a gente tem Deus, Ele oferece o que há de melhor dessa terra. Mas sem Deus, a gente vive lutando com a força do braço. Com a força do braço, a gente não vence. A gente luta e não cresce, porque com a força do braço, sem Deus, a gente não consegue conquistar tudo que Ele tem para nós. Deus quer que o filho dele viva na vida de abundância, de prosperidade, de calmaria. A gente não precisa ficar se matando de trabalhar para ter Deus, para ter as coisas boas da vida. Deus não quer isso da gente, Ele quer que a gente trabalhe sim, que a gente faça a nossa parte sim. Mas as coisas têm que vir para a gente com facilidade, glória e honra.
e não com dificuldade, e não com muito esforço. Quando você tem que se esforçar muito para conquistar algo e essas coisas vêm com dificuldade na sua vida, é porque está faltando Deus. Busque a Deus enquanto há tempo, porque sem Deus a gente não é nada e com Deus a gente pode tudo, porque Ele nos livra de todos os males. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos levanta, é Deus que nos permite respirar. Ele chama nós todos os dias. Se a gente não vem por amor, a gente vai vir pela dor, mas a gente vai ter que sim vir aos caminhos de Deus. Não tem outro caminho. E para isso, as pessoas que não aceitam Deus, que vivem fazendo as coisas erradas, e que infelizmente não aceita a Deus enquanto está aqui na vida terrena, perde a oportunidade de uma vida eterna com Deus. Então, está aqui na Bíblia falando que a Bíblia é o nosso manual de vida. As pessoas deveriam ler a Bíblia todos os dias, porque para elas aprender como que ela tem que viver essa passagem aqui na Terra, porque estamos aqui na Terra de passagem. Então, a gente tem que viver com sabedoria. E a sabedoria a gente busca onde? Na palavra do Senhor. Porque aqui Ele deixou de presente para nós essa palavra maravilhosa que é a Bíblia para nos ensinar como a gente deve proceder. Então, até para proferir as palavras, a gente tem que ter sabedoria. Tudo na vida. Então, a gente tem que falar com Deus todos os dias de nossas vidas, agradecer, porque muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade que a gente está tendo. Muitas pessoas estão em cima de um leito de hospital, sofrendo, morrendo de dor, pedindo pelo amor de Deus, pelo socorro de Deus, e não conseguem, porque ainda elas não reconheceram que sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não pode nada. Sem Deus a gente não vive numa vida de abundância, de prosperidade e fartura. A gente só tem a vida boa, a vida consagrada quando a gente tem Deus primeiramente na nossa vida. Quando a gente não tem Deus, a gente vive no sofrimento, vive faltando as coisas, vive de migalha, vive na tristeza, vive com o coração amargo. Mas quando a gente tem Deus, Deus arranca a tristeza, Deus arranca tudo que não presta, Deus coloca felicidade. Às vezes a gente fica feliz em comer uma fruta que a gente muito deseja. Isso é felicidade. Aí, às vezes, a pessoa, quando não tem Deus, acha que a felicidade é tomar cerveja. E não é. Tomar uma bebida, não é. A felicidade é quando a gente passa um momento com nossos filhos, que ele cresceu e foi embora, e ele vem passar um domingo para almoçar com a gente. Aí, isso é momentos felizes. Na presença de Deus, a gente tem tudo isso. E não precisa pagar para ter a presença de Deus. Não precisa pagar para nada. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, porque Ele nos prepara tudo. Ele prepara uma casa confortável, Ele prepara carro do ano, Ele prepara viagens inesquecíveis, Ele prepara fartura na nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida. Ele prepara o que há de melhor na nossa vida, mas para isso a gente tem que ter primeiramente comunhão com Deus. Quer ter uma vida de abundância, de prosperidade, de fartura e tá perdendo tempo aí, lutando com a força do braço, achando que vai ter tudo do melhor? Não vai. Você está perdendo só o seu tempo e ficando envelhecendo. Tenha Deus primeiramente na sua vida, que as coisas vão vir com mais facilidade. Você vai ter mais amor com a sua família, mais carinho. Você vai ter entendimento das coisas. Você vai agradecer pelas coisas boas. Às vezes as pessoas têm um prato de comida na mesa e nem agradecem. Come sem agradecer. A gente tem que agradecer. Quando vai almoçar, a gente tem que agradecer. Porque muita gente por aí desejava ter um prato de comida e não tem. E graças ao bom Deus que a gente tem um prato de comida. Então agradeça pelas mínimas coisas, para as coisas grandes chegar à sua vida. Se você não agradece pelo pouco, como que Deus vai te colocar no muito? Então você tem que agradecer pelo pouco para poder chegar ao muito na sua vida. Você tem que agradecer, ser grato. A gente tem que ter gratidão em tudo. A gente tem que ter gratidão pela nossa saúde. Tem que ter gratidão pela nossa paz. Tem que ter gratidão pela nossa prosperidade, tem que gratidão por tudo, pelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, porque umas são para nos ensinar algo e outras são para nos abençoar. Então você tem que ter essa sabedoria, até pelas pessoas você tem que agradecer, você tem que agradecer por tudo. Então que você seja muito grato na vida, que você busque primeiramente os reinos do céu, para que as demais coisas sejam lhe acrescentadas. Tudo é no tempo de Deus.
Não é porque você vai amanhã para a igreja, vai se arrepender dos seus pecados, que você já vai ser abençoado, não. Tudo é no tempo de Deus. Deus sabe a hora, o momento exato de lhe abençoar. Ele vai te abençoar. Se você pedir um carro, ele vai te dar 10. Eu só estou dando um exemplo. Porque quando Deus nos abençoa, Ele dá do melhor dessa terra. E Ele não dá pouco nele, só dá muito. Ele não sabe dar pouco para os filhos dele, ele só dá muito. Então, para isso, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Para Deus te abençoar é piscar de olho. Deus transforma a sua vida da água para o vinho num piscar de olho. E Ele vai te pôr como cabeça e não por cauda. Porque Deus só faz coisa grande para os filhos dele. Ele não faz pouca coisa, não. Ele usa as pessoas desse mundo troncho para te abençoar. Ele usa tudo nessa vida só para te abençoar. Ele vai abrindo as portas assim, ele vai só te colocando só sobre as bênçãos. Mas para isso, primeiramente, você tem que ter comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Faça esse teste. Busque a Deus todos os dias para você ver a sua vida mudar, para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida de prosperidade, para você não viver sofrendo aqui na terra. Tenha comunhão com Deus, busque a Deus, coloque louvor para tocar na sua casa. Ame a Deus de todo o seu coração e as demais coisas lhe serão ali acrescentadas. Isso foi o que aprendemos hoje em Jeremias 18. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E todos que creem digam amém, que assim seja, graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos nós, poderosamente, que nós tenhamos as 3 bênçãos de Jó. Mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Eu te amo em Cristo Jesus, que nós não tenhamos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que a gente sei que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e nós não seremos atingidos, porque Deus é conosco, e quando Deus está conosco, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Deus nos dá a vitória em todas as áreas de nossa vida. É Deus que nos abençoa em todos os nossos feitos. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu sou afortunada, eu sou próspera, eu sou feliz, eu tenho casa abençoada, eu tenho família abençoada, eu sou inteligente, eu sou educada, eu sou aceita, eu sou curada, eu sou feliz. Onde eu coloco a planta dos meus pés é abençoada, todos os meus feitos é abençoado. Aonde eu chego, a bênção me persegue. Todos os dias da minha vida, eu sou feliz. Eu tenho pessoas abençoadas na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria. Eu recebo dinheiro inesperado. Eu sou um imã por dinheiro inesperado. Eu sou afortunada. Tudo vem a mim com facilidade, glória e honra. As oportunidades chegam para mim de forma inesperada. Eu sou um canal de bênçãos. Eu realizo todos os meus sonhos. Eu viajo, eu faço viagens inesquecíveis. Sou feliz. Eu tenho contas pagas com sucesso e sobra de dinheiro. Eu sou abençoada em tudo. Graças a Deus, glória a Deus. Eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu sou abençoada em todas as áreas da minha vida. Eu sou feliz, eu tenho filhos abençoados, eu tenho casa abençoada, eu tenho trabalho abençoado. Eu sou amada, eu sou próspera, eu sou aceita, eu sou curada, eu sou feliz. Graças a Deus. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Sem Deus, a gente não é nada, a gente não tem nada. Então, que todas as pessoas sejam felizes na presença do Senhor. Graças a Deus. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenha uma semana extraordinária, uma semana de portas abertas, que o Senhor já nos preparou, uma semana de muitas oportunidades, muitas realizações. Fiquem na santa paz do Senhor, tenha de extraordinário. Amém. Glória a Deus.